Bom dia, meu nome é Eliane e eu vou dar continuidade na aula sobre velocidade e aceleração em coordenadas polares. Como visto anteriormente, nós já obtemos a expressão da velocidade com suas componentes radial e transversa ou angular e também já obtemos os valores das derivadas dos versores. Lembrando que esses versores eles variam com o tempo e nós já vamos estar utilizando esses resultados para compor a expressão da aceleração. E como todos nós sabemos, a aceleração nada mais é do que a derivada temporal da velocidade. Então, para isso, nós vamos estar utilizando a expressão da velocidade. Essas derivadas estão sendo representadas por meio da notação de Leibniz. Porém, existe uma outra notação, conhecida como notação de Newton, em que nós utilizamos em cima da variável, no caso das derivadas temporais. Então, por exemplo, esse versor, a derivada do versor R, eu posso estar reescrevendo, ao invés de d dt, simplesmente o versor R com um pontinho acima. A mesma coisa eu posso estar fazendo com a derivada do ângulo em relação ao tempo, simplesmente colocando o ângulo e um pontinho acima. E o versor θ, eu simplesmente repito. Novamente, a derivada temporal de θ, do versor θ, eu posso estar escrevendo como θ, o chapeuzinho que representa o versor, e o pontinho em cima, indicando que eu estou derivando essa variável em relação ao tempo. Novamente, derivada do ângulo em relação ao tempo, pego somente o ângulo, que é a minha variável aqui, ponho o pontinho em cima, repito o versor. Ou seja, esse mesmo resultado eu estou repetindo, porém com uma notação diferente, que é a mesma coisa. E por que nós trouxemos essas duas notações? Porque em materiais didáticos, livros ou videoaulas, nós vamos ver com bastante frequência as duas notações. Então é importante que nós nos familiarizemos com elas, porque caso você veja com uma notação diferente, por exemplo, não está na notação de Leibniz, você viu um pontinho, você já sabe que significa a mesma coisa. Eu vou estar fazendo com a expressão da velocidade. Vou transformar ela para a notação de Newton, essa notação com pontinho em cima. Então, eu vou ter o seguinte: a velocidade é igual a derivada de R em relação a t. Pego R, pontinho em cima. Repito o versor R. Repito aqui novamente R, derivada do ângulo em relação a t. Pego o ângulo, aplico o pontinho em cima e repito o versor. Essa expressão é a mesma daqui de cima, porém com uma notação diferente. Para encontrarmos a aceleração, derivamos a velocidade. Aqui, como o vetor posição R, o ângulo entre o eixo polar e esse vetor posição R, e ambos os versores, como todos eles variam em relação ao tempo, eu vou estar aplicando a regra do produto para derivadas. Então, bora lá. Aplicando a regra do produto, derivo a primeira, aqui já havia uma bolinha, então na segunda derivada aplico outra bolinha, outro pontinho, aliás. Esses dois pontinhos indicam que é uma derivada segunda. Conservo a segunda aqui, mas agora conservo a primeira e derivo a segunda. Apliquei a regra do produto na primeira componente. Agora eu vou
fazer o mesmo com essa segunda componente. Porém, aqui eu tenho 3. Então, como eu vou estar fazendo? Vou derivar a primeira, que é o R, e repito as outras duas, θ e o versor de θ. Agora, vou derivar a segunda, conservar as outras duas. Aqui já havia uma derivada, derivo novamente. E por último, vou derivar o versor de θ, conservando as duas primeiras. Observarmos, temos aqui a derivada do versor R e a derivada do versor θ. Só que nós já conhecemos os resultados disso. Foi deduzido anteriormente. Nós só estamos utilizando os resultados aqui já prontos. Então, como vai ficar essa expressão da aceleração? Eu vou repetir. Todos e vou apenas substituir a derivada do versor R, que é dado por θ ponto e o versor de θ, e vou fazer o mesmo com a derivada do versor de θ. No lugar da derivada do versor θ, eu vou estar colocando menos a derivada de θ versor R. Se nós observarmos agora, nós temos dois termos que se repetem, então eu posso unir esses dois termos. Vou obter duas vezes derivada de R, derivada de θ na direção do versor θ. Unir esses dois aqui. Mais, repito o restante. Aqui tem o sinal de negativo, trago para frente. E tenho duas vezes a derivada de θ. Então, vou ter R, derivada de θ ao quadrado, R versor. Agora, eu vou juntar os termos que possuem o mesmo versor. Então, eu vou pegar o termo que está na direção do versor R com esse outro termo que também está na direção do versor R. Eu vou juntar eles. Então, eu vou obter a derivada segunda de R menos R, derivada de θ ao quadrado, na direção do versor R. O mesmo eu vou fazer em relação a θ. Vou juntar os termos que estão na mesma direção do versor θ. Aqui eu vou ter duas vezes a derivada de R vezes a derivada de θ mais R vezes a segunda derivada de θ, ambos na direção do versor θ. E aqui eu obtenho a aceleração. E essa aceleração, ela vai ter duas componentes. Esse primeiro termo, que está na direção do versor R, ele é chamado de componente radial. E esse segundo termo, que está na direção do versor θ, ele é denominado componente angular
inversa da aceleração. Caso mais geral. Um caso particular, como por exemplo do movimento circular, a expressão da aceleração que é tida desse modo vai ficar como? Primeiro, no movimento circular, R é constante. Se R é constante, a derivada dele resulta em zero, que a derivada de uma constante é zero. Então, aqui na componente radial da aceleração, a segunda derivada de R vai resultar em zero. Porque se eu derivo uma constante, a solução é zero. Se eu derivo novamente, continua dando zero. Na componente angular, novamente o primeiro termo aqui tem uma derivada de R. Ou seja, toda essa primeira parte, esse primeiro termo, vai resultar em zero. Então aqui a aceleração, no caso do movimento circular, vai ficar somente essa parte negativa na direção do versor R e essa segunda parte aqui na direção do versor θ. E isso novamente para o caso particular do movimento circular.